dia, boa tarde, boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 19 de maio, estamos começando mais uma Empower Connection, o 12º episódio da nossa quarta temporada. Eu sou o Rogério Schmidt, falando aqui de São Paulo, lá em Brasília, minha colega Vera Galante. E aí, Vera, tudo bem? Tudo bem, Rogério? Olá a todos também, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo semanal, o Empower Connection. É sempre uma alegria estar aqui. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtirem, mandem likes, tudo aquilo que vocês já sabem. Sim, Vera, então, essa semana já separamos aqui previamente, né, alguns temas para discutir, e eu queria começar, se você me permitir, com a questão aí do arcabouço fiscal, né, sim. o regime fiscal proposto aí pelo governo para substituir o teto de gastos. Tivemos muitas novidades essa semana, né? Na terça-feira, o relator, que é o deputado Cláudio Cajado, que é um aliado aí do Arthur Lira, apresentou o parecer, o relatório dele sobre o projeto, fez algumas modificações, e já na quarta-feira, dia 17, aí acho que foi o que parece ser o fato político mais relevante, foi aprovado no plenário da Câmara a tramitação em regime de urgência Isso. desse projeto por um placar assim bastante folgado, né? Foram 367 votos a favor da urgência e somente 102 votos contrários, né? Uhum. Então, na prática, o que vai acontecer, esse projeto não vai precisar ser apreciado pelas comissões temáticas da Câmara e vai direto para o plenário. A princípio, a votação do mérito, né, em plenário está marcada para o dia 24, que é a semana que vem. Né? Muito bem. Então, agora parece que o negócio está deslanchando, né? Sim, o interessante é que eles fizeram as alterações foi que tornou o projeto do governo um pouco mais severo do que tinha sido proposto Uhum. anteriormente, o que não tem problema. Acho É, que é bom porque realmente controla os gastos, não é? coisas como, por exemplo, o governo fica proibido de abrir concurso público se não cumprir lá as metas, né? Então, agora, vale lembrar, né, que essa versão aí, esse parecer, é um parecer preliminar. Né? Sim. A votação em plenário vai ser na semana que vem, então daqui até lá o relator está negociando ainda com os líderes partidários, então pode haver ainda novas mudanças. Né? Sim. O que me chamou a atenção, Vera, como eu falei aqui, é o tamanho, né, do placar, né, o tamanho da votação favorável. Ok, não se debateu o mérito ainda, né? Sim. Mas o governo ter conseguido 367 votos e precisava só de 257 para conseguir aprovar o regime de urgência, né? E conseguiu não só mais do que isso, como conseguiu até mais do que 308 votos, que é o quórum para a emenda constitucional, né? É. Isso 2 semanas atrás o governo tinha sido derrotado naquele projeto lá do decreto do saneamento, né? O decreto Foi, do foi. Congresso que derruba lá os decretos do saneamento do Lula. Então, em 2 semanas alguma coisa aconteceu. A gente falou um pouco sobre isso semana passada, né? Foi, foi. Me chama a atenção, primeiro que o Haddad, o Lira gosta do Haddad, ele já falou que ele vai fazer tudo para ajudar a, 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 a passar as matérias que vêm do Ministério da Fazenda, porque ele gosta do Haddad, acho que bem intencionado e tudo mais. Uhum. O Haddad também, ele gastou perna, né? Ele foi, conversou com uma porção de gente, fez isso. Ele está, acho que quase toda semana no Congresso. Sim, agora, a gente vê o seguinte também, essa bancada aí é a bancada do Lira, não é meio do Lula, não, né? É, Porque se o Lira apoia, é mais fácil de passar. uhum. Mas o Lira também, de vez em quando, dá uma ameaçada. Eu quero ver, na verdade, quando chegar o de 8 de janeiro, o do MST, o que vai acontecer? Porque esses daí são muito mais políticos, É. assim, tem um jogo político muito mais poderoso do que o do arcabouço fiscal, que
ninguém discorda, né? Que tem que ter alguma coisa para nem situação nem oposição discorda que tem que ter alguma coisa. Uhum. É só como que vai fazer. Então, vamos ver aí o comportamento do Lira também, né? Eu até fui abrir os dados da votação e desses votos aí que o governo conseguiu, que foram 367, só 222 vieram de partidos que estão nominalmente na base aliada do presidente Lula, né? É. E teve mais de 100 votos que vieram exatamente aí do Centrão, né? Da turma ligada ao Arthur Lira, né? O PP, que é o partido do Arthur Lira, o Republicanos, e até do Uhum. PL, até, tem dito até quase, acho que foram 29 deputados do PL, do Jair Bolsonaro, que votaram a favor da urgência desse projeto, né? Então, de fato, o governo precisa, né, do apoio do Centrão para conseguir maioria, né? Isso está ficando muito claro, né? Claro, vai ser o fiel da balança em tudo que vier daqui para frente, né? Assim, Uhum. e o União Brasil, apesar de estar no governo, ele não se considera base de apoio e votaram contra. É, Então, é, o União Brasil ficou, acho que quase dividido meio a meio, mas o PSD, o MDB, esses entregaram quase todos os votos sim, favoráveis aí para o é, governo, né? Então, acho que na semana que vem provavelmente vai acontecer a votação do mérito, aham. e aí o projeto vai para o Senado. Então, vamos continuar falando dele ainda nas próximas Não, edições do nosso programa, eu ele tem, imagino. ele tem, ele tem vida longa. É, só lembrando, né, que o Ministério da Fazenda tem uma agenda que já está aumentando de projetos que estão chegando no Congresso, né? Então, a votação aí do arcabouço fiscal, na verdade, é um O pontapé esquenta, inicial, é um né? pontapé inicial para uma agenda forte que está chegando. E você tem razão, me parece que esse Congresso, como a gente sabe, é um Congresso mais à direita, ele tem maiores chances de colaborar com o governo em assuntos da pauta econômica do que em temas que não estejam ligados a essa agenda, né? Como a gente Eu vai falar ainda, né? eu acho sim. E Mas teve outra, mais coisa também, né? Teve a Petrobras, que sim, entrou com alguma política de preço mais agressiva. Vamos lá. o presidente Lula já durante a campanha, né? Ele já tinha prometido que iria colocar um fim aí ao chamado PPI, né? Que é a política de preços que a Petrobras vem praticando desde 2016, que é atrelada aí ao dólar e ao mercado internacional, né? Uhum. E nessa semana, na terça-feira, a Petrobras anunciou, então, que o PPI foi extinto. Eles estão adotando uma outra estratégia comercial aí que leva também em conta a demanda doméstica e o mercado interno na fixação dos preços dos combustíveis, né? Uhum. Especialmente gasolina e diesel, né? Que são os dois derivados aí do petróleo Isso. que tem impacto, inclusive, nos índices de inflação, né? Uhum. E no mesmo dia, a Petrobras já anunciou também não só o fim do PPI, como já na sequência uma redução do preço que as refinarias da Petrobras cobram da gasolina, acho que caiu 40 Uhum. centavos, Isso, e bonito. do diesel, acho que caiu 44 centavos, o preço que a Petrobras cobra das distribuidoras, né? Então já é o primeiro efeito prático. E aparentemente o mercado não reagiu mal a essa Não, mudança, né? não. Acho que houve até uma valorização aí dos papéis da Petrobras, enfim. Mas tem uma má notícia junto aí, quer dizer, não tem nada a ver com o preço da Petrobras em si, mas tem da gasolina, porque o ICMS vai voltar a ser cobrado agora em junho. Uhum. Lembra que tinha suspenso Então, É, vai ser um ICMS único para o país inteiro, que tinha. E alguns estados ganham, outros perdem. Eu sei que o Distrito Federal é um que perde, mas, enfim, foi acordado isso com os estados, vai ser um ICMS, então vai voltar a subir. é,
o preço da gasolina. Se não me engano, não vou falar, não, porque acho que eu vou me enganar. E tem um outro imposto federal que vai passar a ser cobrado a partir de julho. Então, a gente tem que gastar tudo que tem que gastar agora, hein, de gasolina, porque daqui a pouco vai voltar a subir por causa de impostos, não por causa do preço da gasolina em si, mas impostos que vão incidir sobre ela. Reduz a refinaria por um lado e aumenta o imposto por outro lado. Talvez, no final das contas, fique elas por elas, né? Ou talvez fique uma pequena redução aí para o consumidor final, né? E isso é um tema que tem impacto direto aí, até na popularidade dos governos, né? Eu lembro que o Bolsonaro surfou bastante aí naquela política agressiva de redução dos combustíveis, né, no último ano de mandato. Sim. Sim, ele fez, mas era uma coisa que todo mundo sabia que era artificial, e tanto é que está acabando agora. A política de preços da Petrobras, essa sim não é artificial, ela vai variar, claro, que com o preço internacional, mas não automaticamente, né? Ela vai ter outras variáveis na equação. Então, tende a favorecer o consumidor interno, mas vamos ver agora os impostos como é que vão incidir, se vai ficar mais constante o preço, né? Em vez de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vamos ver se fica do mesmo tamanho. Pelo menos a gente faz o orçamento que dê certo. E por falar em impostos, Vera, deixa eu mandar de volta a discussão para o Congresso Nacional, que tem lá um grupo de trabalho da reforma tributária, né, discutindo aí um novo... Isso. Discutindo aí um novo modelo tributário para o país. Esse grupo de trabalho era para encerrar suas atividades essa semana, né? Isso. Mas o presidente da Câmara deu mais 20 dias para que o grupo de trabalho conclua, né, as suas atividades aí. Então, na prática, a sugestão que vier a ser apresentada de reforma tributária só será divulgada no dia 5 de junho. Então, agora temos aí uma data que parece não ser mais prorrogável, né? Eu acho que até lá já deu tempo de votar o arcabouço fiscal, né? Então a reforma tributária talvez esteja na fila aí para ser o próximo item importante dessa agenda econômica, né? E eu estava fazendo uma conta, só para a gente não falar só de economia, Vera. Hoje, né, dia 19 de maio, completa 23 dias, eu fiz a conta aqui na ponta do lápis, desde que foi criada a CPI dos atos, a CPMI, né, a CPI mista dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, e até agora não foi instalada, né? O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, como é uma comissão mista, é ele que determina prazo aí, ele sinalizou que talvez, porventura, eventualmente, ela possa ser instalada na semana que vem, mas também se especula aí que ele pode segurar mais um tempo ainda, até que todos os partidos indiquem os seus representantes, né, na comissão. Alguns já indicaram, outros ainda não. Então o tempo está passando, já tem quase um mês aí desde que a CPMI foi criada, mas não foi instalada. E só para dar uma ideia, né, essa semana foram criadas outras 3 CPIs. Aí são CPIs só da Câmara, né? Foram instaladas, na verdade. Elas foram criadas lá atrás, na mesma data da CPI do 8 de janeiro, né? E essa semana foram instaladas outras 3 CPIs. Uma das invasões aí do MST, outra das manipulações nos resultados dos jogos de futebol, e outra para apurar aí as dúvidas sobre fraude contábil nas lojas americanas, né, com aquele mega fato aí econômico, né? E essas 3 CPIs já estão funcionando. Aparentemente, acho que para a oposição ao governo Lula, eles vão querer fazer a CPI do MST, né? Essa sai logo. Talvez ocupar o espaço aí que a CPMI do 8 de janeiro pudesse vir a ocupar, e que eu acho que agora talvez não ocupe mais, né?
o engraçado é que do 8 de setembro todo mundo quer, mas todo mundo empurra. A oposição fala que quer porque teria muitos elementos do PT infiltrados naquela manifestação. Então Uhum. eles falam que quer porque vão estudar, vão descobrir muita coisa, mas na verdade não quer porque essa história é meio mal contada. É. O governo diz que quer, porque quer saber exatamente quem é, mas não quer muito também não, que quer deixar na justiça e que a justiça vá prendendo o povo, entendeu? Uhum. Então, ninguém quer muito essa CPMI, não, mas Claramente, também tá bom. claramente esse tema esfriou, né? Uhum. Alguns falaram que talvez fosse se tornar aí o grande tema político desse primeiro semestre, mas acho que não tem mais dificilmente vai ocupar Não, esse papel. não. De repente, outras notícias tomaram o lugar disso, porque aconteceu muita coisa desde então. Teve a história do Uhum. colar, teve vacina, as outras joias também, né? Coisa na casa do Piquet. Então, assim, isso tem tomado a imprensa, o Coronel Cid, o Anderson Torres, aconteceu Uhum. muita coisa também, ligados e não ligados ao 8 de janeiro. Uhum. Então, a gente, tudo isso foi tomando os espaços, né? Vamos ver o que vai dar. O que a gente sabe agora é que está um embrólio danado. Tem um monte de fio solto aí que, quando puxar, não sei, né? Vai puxar a pena ou sai a galinha, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí. Pois é. Exatamente. Eu acho que você guardou também um tema aí da agenda internacional do Brasil, né? Pois é, o presidente Lula viaja de novo, né? Ele chegou ontem a Hiroshima, no Japão, para a reunião do G7, que já foi G8, agora é G7, porque a Rússia foi expulsa em 2014. Por que é importante falar que a Rússia não participa? Porque a agenda do G7 é principalmente uma condenação à Rússia pela invasão à Ucrânia. E, durante 2014, a Rússia foi expulsa justamente por ter anexado a Crimeia. Uhum. E a intenção é anexar a Ucrânia, ou sei lá é o quê. O Putin fala que não é, depois fala que é, sabe lá o quê. O negócio dele é ter guerra. Então, o presidente Lula e o presidente indiano, o primeiro-ministro Modi da Índia, os dois são muito importantes nessa equação, porque a Índia desde sempre importa armamento da Rússia, não é? Estão ali pertinho, muito mais fácil. E nunca condenou a agressão à Ucrânia. Uhum. O Brasil não condena, mas também não concorda. Está sempre em cima do muro. Zelensky vai a, a essa reunião, vai passar um dia justamente para conversar com o Modi e com Lula, para ver se consegue que o presidente Lula participe da declaração final, que ele assine a declaração de censura à Rússia, Uhum. né? Por causa da guerra. Agora, Lula tem pretensão de ser o mensageiro da paz ali. Acho muito difícil ele conseguir alguma coisa, porque ali a China, quer dizer, não sei nem se tentou muito, mas não fez nada. A Índia não fez, não vai fazer. O que acontece? O que o Putin teme? Força. Ele não teme mais ninguém. Se alguém vai chegar lá e falar assim, olha, e não é bom isso aqui, ele não quer nem saber. Os países do G7 são potências nucleares, menos o Japão, que não é. Ele não tem, não vai ter, está na Constituição deles, eles têm uma Uhum. Constituição pacifista, justamente por causa do ataque a Hiroshima, onde está sendo a reunião, cheia de simbolismo. Uma das atividades de todos os chefes de Estado é visitar justamente o museu da bomba atômica, né? Dos efeitos da bomba, vão conversar com alguns sobreviventes. Então, assim, eles vão ver o ruim, o que causa uma guerra, principalmente uma guerra nuclear, uma guerra atômica.
que é justamente a ameaça que tem da Coreia do Norte e da Rússia. Então, assim, é uma coisa cheia de simbolismo e com protagonismo do Brasil e da Índia, por serem dois, não são membros, eles são convidados, Exato. eles vão ser, mas eles têm protagonismo nessa reunião, porque a assinatura do Lula vale muito, se ele assinar. Ele já disse que condena a Rússia, mas também a Ucrânia também podia ceder um pouquinho. Vamos ver o final. Deixa eu só fazer um comentário antes. É impressionante, quer dizer, em menos de 5 meses de governo, acho que essa já é a 6ª ou 7ª viagem internacional do presidente Lula, né? Eu não tenho esses dados de cabeça, mas não me parece que o ex-presidente Bolsonaro, em igual período, tenha dedicado tanto tempo, né, a essa agenda internacional, né? Então parece que a política externa brasileira está se mexendo bastante, né? Sim, esse sempre foi o forte do Lula. Ele sempre foi um líder com entrada em todas as frentes internacionais. Uhum. Ele se dá bem com todo mundo. Foi no Lula 1 e 2 e agora está aí no 3 também. Agora sim, você já quer encaixar o seu destaque aí, então? Sim, meu destaque é se o presidente Lula vai assinar ou não a declaração do G7. Ele tem direito, porque foi convidado. Então vamos ver onde que ele vai pisar agora, né? Legal. O meu destaque, então, essa semana chegou ao Senado oficialmente as nomeações aí do Lula para a diretoria do Banco Central, né? Isso. Aqueles 2 diretores, o Gabriel Galípolo, que tem sido mais falado, para a diretoria de política monetária, e agora o Senado vai ter a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e depois da votação do plenário. Vamos ver se isso tudo vai acontecer ou não antes da próxima reunião do Copom, que vai ser 20 e 21 de junho. Mas parece que vai ser relativamente tranquila a aprovação desses nomes no Senado. Muito bem, acho que com isso encerramos aí, né, Vera, a pauta do nosso programa, o episódio 12 da 4ª temporada. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Clique no sininho, assine nosso canal. Tudo que nós falamos no começo, a gente repete no final. E, por favor, façam comentários, né? Então tá bom, gente. Voltamos na semana que vem, se o mundo não acabar. Tchau, Vera. Tchau, tchau. Boa semana, bom resto de semana a todos.